Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês sobre o ciclo trigonométrico, que é da onde vem todas as razões trigonométricas que a gente já viu. Bom, primeiramente, o ciclo trigonométrico, ele vem de uma circunferência de raio 1. Essa circunferência de raio 1, vamos imaginar que a gente esteja traçando ela lá no plano cartesiano, onde a gente tem dois eixos, né? O eixo Y e o eixo X. Então, eu fiz uma circunferência aqui de raio 1, então isso significa que aqui no centro da circunferência é 0 e aqui nas extremidades, né, é 1. Como eu estou trabalhando com o plano cartesiano, eu tenho o eixo x, então do lado direito eu vou ter 1 e do lado esquerdo eu vou ter menos 1. Em relação ao eixo y, né, a gente vai ter aqui na extremidade 1 na parte de cima e para baixo do zero a gente vai ter menos 1. Então, a gente acabou de fazer aí uma circunferência de raio 1 no plano cartesiano. Feito isso, eu tracei uma reta aqui passando por esse ponto que está em azul, e essa reta a gente diz que é uma reta tangente ao círculo, porque ela encosta no círculo em apenas um ponto, que é esse ponto azul, certo? O que mais que a gente pode deduzir a partir daqui? Essa circunferência, como ela está no plano cartesiano, ela está dividida em 4 quadrantes. Então, eu vou chamar esse aqui de primeiro quadrante, depois segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. A partir daí, a gente pode trabalhar com a abertura dos ângulos. Então, eu vou começar aqui, essa reta aqui do eixo X, é a partir dela que a gente vai delimitar os ângulos. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, uma abertura dessa forma, vamos supor aqui 30 graus, então ela está escrita aqui dessa forma, 30 graus. E esse 30 graus encontra-se no primeiro quadrante. Agora, se eu tiver uma abertura de 90 graus, vai ser exatamente essa relação entre o eixo Y e X, aqui é 90 graus. Se eu tiver de 150 graus, então vou ter aqui 150 graus, que ela vai começar aqui e vai até ali os 150 graus, igual a gente faz para medir no transferidor. 180 graus, sabemos que é aqui, né? 180 graus, aqui é 90 graus. Então, se eu quiser abrir lá no 210 graus, 210 graus, eu vou ter aproximadamente aqui 210 graus, começa aqui do zero e vai até o 210. Aqui, quando eu abro até o terceiro quadrante, eu vou estar no 270 graus. Porque, ó, 180 mais um ângulo de 90 graus vai formar 270. E para completar, se eu quiser abrir aqui no ângulo de 330 graus, vamos supor, vai ser esse ângulo que vai estar entre o terceiro, no quarto quadrante, né? Entre 270 e 360 graus. Então, ficaria abertura até aqui, igual a gente mede lá no transferidor. E complementando a circunferência inteira, dando a volta completa, aqui a gente fecha 360 graus. Então, começamos no 0 grau, vamos para o 90, 180, 270 e 360. E, a partir disso, a gente vê quais que são as delimitações do primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Esse ângulo, esses ângulos que eu mostrei para vocês, eu fiz eles a partir do sentido anti-horário, certo? Que é o sentido contrário do relógio. Eu também posso delimitar ângulos a partir do sentido horário. Esses ângulos a partir do sentido horário serão ângulos negativos, e a partir do sentido anti-horário serão ângulos positivos. Bom, aqui a gente está limitado também na circunferência a 360 graus, mas eu posso também ter um ângulo, por exemplo, de 900 graus. O que é um ângulo de 900 graus? É um ângulo que vai ter mais de uma volta nessa circunferência. Então, para eu saber
quantas voltas ele deu nessa circunferência, eu vou pegar o 900 e vou dividir por 360 graus. O mais próximo, né, que eu posso chegar a 900 vai ser 2 voltas. 2 vezes 360 é 720. Quando eu faço a subtração aqui, vai dar 180 graus. Então, o que que essa divisão diz para a gente, né? Que nós demos ângulo de 900 graus significa que nós demos 2 voltas na circunferência e mais um pouquinho, mais 180 graus. Então, isso aqui é equivalente ao ângulo 180 graus. E se eu tiver um ângulo negativo, por exemplo, menos 30 graus, o que seria o ângulo menos 30? Eu partiria aqui do zero, então ao invés de eu dar a volta pelo sentido anti-horário, que é positivo, eu vou começar a dar a volta pelo sentido anti-horário. Então eu ando 30 graus e paro. Né? Então, para eu saber aonde que é esse ângulo que eu dei 30 graus e parei, eu faço 360 graus menos 30 graus. Isso vai dar 330 graus. Então, o ângulo de menos 30 é equivalente ao ângulo de 330 graus, certo? E se eu tiver um ângulo negativo que é maior do que 360, por exemplo, vou colocar aqui desse lado, menos 420 graus. Bom, a mesma coisa, eu vou pegar e vou dividir esse 420 para saber quantas voltas a gente está dando na circunferência. E depois a gente lembra que essa volta está sendo dada no sentido horário, ou seja, no sentido negativo. Então, primeiramente, 420 divididos por 360 graus. Isso aqui vai dar uma volta, né? 420 menos o 360 vai sobrar 60 graus. Então, isso é equivalente ao ângulo menos 60 graus, que é o que sobrou ao nosso resto. Deu uma volta e andou mais menos 60. E agora, para a gente saber o que, que é esse menos 60, a gente faz o mesmo caso aqui do menos 30. 360 graus menos os 60 graus, que vai dar 300 graus. Então, menos 420 graus equivale a menos 60, que é a mesma coisa que 300 graus. Então, por fim, a gente sempre reduz a essa circunferência que vai ser, vai dar uma volta completa e vai ser dividida em 4 quadrantes, né? E o 300 graus, ele vai estar mais ou menos aqui no quarto quadrante. 300 graus no quarto quadrante, ok? Bom, mas por que a gente precisa, né, saber de tudo isso e de todas essas determinações dos ângulos? Da onde que vem isso, né? Para que a gente precisa saber dessas determinações? Bom, quando a gente viu trigonometria no triângulo retângulo, nós vimos as relações seno, cosseno e tangente. Então, o seno, o cosseno e a tangente vêm justamente do ciclo trigonométrico, que é esse ciclo que eu mostrei para vocês. Então, eu abri aqui no GeoGebra um ciclo trigonométrico que já está formado, para vocês enxergarem o que é o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. Aquela circunferência que está toda rabiscada aqui ela já está mais limpa, né? O que a gente fez? A gente começou abrindo o ângulo, né? Esse ângulo alfa aqui, vocês podem ver que ele está se mexendo à medida que eu mexo nesse ponto A. Então, aqui a gente vê que o alfa é 90 graus, a gente anda mais um pouquinho, ó. Chegamos no 180 graus, o alfa, mais um pouquinho 270 e mais um pouquinho 360. E depois retorna, né, do zero novamente. O seno do ângulo, né, sempre vai ser delimitado pelo tamanho dessa reta do eixo, desse segmento de reta que está no eixo Y. Então, vocês podem ver que à medida que eu vou aumentando o valor do ângulo, o meu seno vai ficando maior, até chegar em 90, que é exatamente 1, que é a abertura ali da circunferência. E o cosseno, ele vai ser essa projeção aqui
no eixo X. Então, a gente vê por esse segmento de reta azul. À medida que eu vou abrindo esse ângulo, o cosseno ele vai ficando menor. Se eu abrir mais, ó, ele fica negativo aqui no segundo quadrante. Já o seno, ele vai ficar negativo só no terceiro quadrante, ó, que é onde ele vem para baixo, né? E aí a gente completa uma volta. E a tangente? A tangente, quando a gente começou a ver o ciclo trigonométrico, uma das primeiras coisas que eu fiz foi mostrar para vocês essa reta que a gente traçou tangente à circunferência passando por um único ponto. Essa reta vai ser o que vai delimitar a tangente de um ângulo qualquer. Então, por exemplo, se eu tenho lá o ângulo de 45 graus, eu não vou conseguir colocar exatamente, porque no GeoGebra ele é bem preciso, né? Então fica difícil eu fazer isso aqui só pelo mouse. Então, aqui 44,9, aproximadamente 45, a gente viu lá na tabela de ângulos notáveis que a tangente de 45 graus era 1. E a gente pode ver aqui nessa imagem claramente que a tangente é 1, ó, ela está na mesma direção desse 1 aqui do seno, ok? Então, à medida que eu vou abrindo, ó, quando eu chego perto do 90, quanto mais perto do 90, maior ela fica. Mas quando eu chego de fato no 90, essa tangente, essa reta verde, ela some, porque ela está paralela, né? Então, ela vai aparecer de novo lá embaixo, ó, lá para baixo do eixo X, em valores negativos. Então, aqui a gente consegue observar da onde que vem as relações de seno, cosseno e tangente. Curiosamente, nós temos aqui também um triângulo retângulo, né? Então, esse ponto A, que passa ali pelo ponto zero e que vai até o final aqui da reta que está em azul, que é o cosseno, é um triângulo retângulo. Então, é a partir daí que a gente tira as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Lembrando que aqui a gente tem uma circunferência de raio 1, então a hipotenusa aqui sempre vai ser 1. Então, cosseno, lembrando do seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto oposto é justamente o tamanho desse segmento de reta que está em vermelho. Então, o cateto oposto, nesse caso aqui, do ângulo 48,91, é 0,7. Sobre a hipotenusa, nesse caso, é 1, porque o raio dessa circunferência é 1. Então, o seno vai ser a própria projeção que está aqui no eixo Y, certo? Bom, gente, para a gente estudar isso mais aprofundado e ver outros exemplos, vamos participar dos encontros síncronos. E lembrando também que a gente pode trabalhar todos esses ângulos que eu mostrei para vocês em radianos. Aqui eu trabalhei em graus, porque é uma notação que a gente está mais acostumado. Mas a gente também pode transformar isso em radianos. E a gente vê isso nos próximos encontros, ok? Então, até mais, pessoal.